nosso segundo bloco de acentuação. Acentuam-se apenas os ditongos de pronúncias abertas, e, oi, el, quando oxítonos ou monossílabos, seguidos ou não de S. Esses seguidos ou não de S é porque assim, o S ele não altera em nada. Então, terminado em A é O, seguido ou não de S. Para você terminar de tom crescente, seguido ou não de S. Os ditongos é seguidos ou não de S. O S não altera em nada. Aí, essa é uma regra que alterou. Por quê? Em qualquer posição da sílaba, os ditongos E, O e El eram acentuados graficamente. Hoje, só no final da palavra. Então, caracóis nos chapéus dos coronéis. Acentuação. Céu, acentuado. Dói, acentuado. Ou seja, o que eu vou te aconselhar você gravar, grava essa frase aqui, ó. Caracóis nos chapéus dos coronéis. Grava como se isso aqui fosse um mnemônico, para você lembrar o seguinte, ó. Os caracóis nos chapéus dos coronéis têm acento gráfico. Pronto. Aí o que você vai lembrar? Que tem que ser esses ditongos, oi, el e ei, e nesta posição. É sempre no final de palavra. No final de palavra, ou vai ser na palavra oxítona, ou na palavra monossílaba. Tá? E lembrando que, por exemplo, ó, vó é acentuado. Nunca você pode dizer que esse acento aqui é pelo mesmo motivo daqui. Lembra? Por quê? Esse acento aqui é regra essencial. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em O. Aqui, não. Ó, se você for pela regra essencial, é o monossílabo tônico terminado em I. Monossílabo tônico terminado em I não tem acento. Pela regra essencial, não. Agora, pela regra complementar, sim. Dói tem acento gráfico. Beleza? Porque é o ditongo aberto oi. Quando eu falo para vocês gravarem essa frase, é o seguinte, porque quanto mais prático for, melhor. Caracóis nos chapéus dos coronéis. Tem acento gráfico sempre. Esses ditongos nesta posição, que é o final. Por isso que aqui tem. Repara que aqui, quando você fala ideia, estreia, heróico e paranoico, o oi é ditongo aberto, o ei é ditongo aberto. O ei de coronéis, o heróico de caracóis, só que não está na posição que tem que ser, ou seja, no final da palavra. No meio, isso não recebe mais acento gráfico, beleza? Então, acentuam-se os ditongos abertos dos caracóis nos chapéus dos coronéis que aparecerem no final da palavra. Se for no meio, não tem acento, beleza? Essa é uma regra que mudou. Antigamente, tinha acento independente da posição. Hoje só tem acento se for no fim. Vamos lá. Acentua-se a segunda vogal tônica diferente dos hiatos I e U, quando aparecer sozinha ou seguida de S, e se não for precedida de ditongo. Aqui que deu uma piorada, né? Ó, saúde, caíste, saúva tem acento. Aí vamos lá. Para ter acento, ela tem que ser diferente da vogal anterior. Então, xiita não tem, porque embora seja hiato, é igual. Beleza? Primeiro pré-requisito, tem que ser diferente do anterior. Segundo, tem que estar sozinha ou seguido de S. Caíste, saúva, eu separo assim. Saúde assim. É diferente, está sozinha ou seguida de S. É diferente sozinha ou seguida de S. É diferente sozinha ou seguida de S. Sair é diferente, mas não está sozinho ou seguida de S. É igual, não tem. Baiuca, está sozinha ou seguida de S. Só que ainda tem mais uma coisa. Ela não pode ser precedida de ditongo no meio de palavra. O
que é uma merda. Olha só, Piauí, sozinho seguido de S, é precedida de tongo. Qual a diferença daqui para cá? Aqui a palavra é paroxítona, ou seja, ela está no meio, e aqui é oxítona. Aqui pode. Feiura é diferente, está sozinho seguida de S, como tuiuiu. É diferente, está sozinho seguida de S. É precedida de tongo. Mas aqui está no meio de palavra, não tem acento, aqui está no final, tem. Bocaiúva, precedida de tongo, no meio de palavra não tem. Tuiuius, precedida de tongo, no final de palavra tem. E assim por diante. Infelizmente você tem que gravar. E além disso, não pode ser seguido de NH. Então, rainha é sozinha ou seguida de S, é diferente da anterior, sozinha ou seguida de S, mas se ela for seguida de NH, também não pode ter acento. Isso daqui você tem que ler, reler, acentua-se a segunda vogal dos hiatos I ou U, seguida ou não de S. Quando forem aparecerem sozinhas, né, ou seguida de S, for diferente da anterior, não pode ser precedida de ditongo no meio de palavra, só no final, e após não pode ter NH. Olha que merda, mas é a regra que eu tenho que te passar. Vamos partir agora para as questões. Vamos lá. Questão número 1. O par de palavras que não deve ser acentuado segundo o registro culto e formal da língua é ínterim, tem acento. Pólen, também tem acento. Juízes, tem. Protótipo, tem. Bíceps, tem. Herói, é o ditongo oi no final, tem. Econômico, tem. Refém, tem. Aqui não é púdico, o certo é pudico. Paroxítona terminada em O não tem. Itens, paroxítona terminada em S. ENS também não tem. Resposta B de bola. Dois. Assinale a alternativa em que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico. Ah, beleza. Que só pode ser empregada com acento gráfico. Resposta físico. Existe a conjunção E. Então não é obrigatório o acento. Científico. Existe o verbo cientificar. Se eu colocar eu me cientifico, não tem acento. O até é a preposição, mas lembra que eu falei para vocês que tem o verbo atar, que é o ate. Então existe o até, mas existe também o ate. Existe vítima e existe o verbo vitimar, que aí seria vitima, não tem acento. Científico, e existe o cientifico, que não tem acento. Aqui tem acento, é a letra D. Beleza? Obrigatoriamente. Não existe físico, só existe físico. Próxima. 3. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as palavras que obedecem respectivamente às mesmas regras de acentuação de alguém e até. Alguém é oxítona terminada em AM. Beleza? Aqui é uma oxítona terminada em AM, seguido de S. Hífen. Não, porque hífen é paroxítona. Então tá fora. Parabéns é. Herói também não. Não é pelo mesmo motivo. E imã é paroxítona. Também não. Aí agora tem que ser casada com alguém e até. Até é palavra que tem duas sílabas, né? Então não pode ser fé. Sendo assim, a resposta é clichê. Oxítona terminada em E. Resposta, letra E. Próxima. A frase em que ocorre erro quanto à acentuação gráfica. Vamos ver lá? Eles têm confiança. Tá certo. Plural de tem é assim. Ruínas
É a regra dos hiatos. Segunda vogal diferente do hiato, sozinho seguida de S. Tá certo? Certo, certo. O sustento provém. Tá certo? Aqui é um oxítono terminado em AM, tá? Não é acento diferencial, não. Depois eu te explico por quê. Tá certo. Descoberta a verdade, ele ficou em maus lençóis. Caracóis. Na posição final. Tá certo. E itens não. Itens é paroxítono, só que a terminação é NS. Então, a letra E é a resposta. Beleza. De acordo com o registro culto e formal da língua, os vocábulos que são acentuados respectivamente pelas mesmas regras de aí e até. Aí é acentuado por quê? É por ser oxítono? Não, porque o oxítono terminado em I não tem acento, é pela regra dos hiatos. E o hiato, galera, é I ou U, ou seja, sabiá, não, sabiá é acentuado por ser oxítono, então tá fora. Diário é por ser paroxítono terminado de tombo, também tá fora. Consciência, paroxítono terminado de tombo, também tá fora. Café é oxítono terminado em E, também está fora, só sobrou para essa. Egoísta. Aqui é paroxítono, mas não é acentuado por ser paroxítono, porque pela regra essencial ela não tem acento, paroxítono terminado em A. É a regra dos hiatos. A segunda vogal do hiato, I ou U, sozinha ou seguida de S, diferente da anterior. Beleza. E só para confirmar, você, oxítono terminado em E, que é o mesmo de até, oxítono terminado em E. Por esse motivo, resposta letra D de dado. Epa. Ué. Ah, não, tá certo. É aqui. Vamos lá. Algumas observações importantes. Quando o ortográfico deixarão de receber acento gráfico as palavras terminadas em EE ou O. Terminadas em EE ou O. Lembra que eu já expliquei para vocês? Só para vocês ficarem ligados, ó. Antes era assim. Abençoo. Esses ditongos EE ou O, eles recebiam acento gráfico no primeiro. E ou no primeiro O. Isso não existe mais. É tudo assim. Mas aí cai tudo naquela regra que eu falei. Paroxítono terminado em O, paroxítono terminado em M, paroxítono terminado em M. Essas palavras não recebem mais acento gráfico. Isso daqui a gente já falou. Correto? Antes era assim. Hoje, esses ditongos E ou O, de final de palavras, eles não recebem mais acento gráfico. Beleza? Vamos que vamos. O acento que era para ser usado, diferenciando para, pelo, antigamente era isso. Verbo parar, preposição para. Verbo pelar, substantivo pela, preposição pela, por mais a. Pelo era o cabelo, preposição por mais o. Polo, pera, tudo isso daqui antigamente tinha acento. Se fosse, por exemplo, pera, fruta, tinha acento. Preposição, não tinha. O para, se fosse verbo, tinha acento. Se fosse preposição, não tinha. Hoje isso daqui não existe mais. Então você não usa mais acento para diferenciar para do outro para, o pelo do outro pelo. Foi ou não foi? O pera da pera. Você não usa mais. Então, antigamente era assim e hoje é assim. Ou seja, hoje não recebe mais acento gráfico. Beleza? Agora, o que continua? O acento que é usado... Faltou um negócio aí. Faltou um negocinho aí. Ó, vamos lá pelo material. Não está aqui, vamos pelo material. No entanto, permanece o acento diferencial do pôde e do pode. Saiu quase tudo.
mas permaneceu. No pôde, no pode e no por. Quando você fala assim, ontem ele pôde vir aqui. Aí você usou o pôde para poder usar no passado, no pretérito perfeito. Aí esse pôde é com acento circunflexo. Ontem ele pôde vir aqui, mas hoje ele não pode. O pôde é usado com acento circunflexo para diferenciar o passado do presente. E o por, o acento também continua. Permanece também por. O por verbo tem acento, o por preposição não. Olha aqui. Vou pôr os livros sobre a mesa. Esse pôr é sinônimo de colocar. Eu vou pôr. Esse pôr é verbo. Esse pôr verbo, ele é usado com acento. Agora, se eu falar assim, vou por outro caminho, você vai por aqui, eu falei, não, vou por outro caminho. Esse por é a preposição. A preposição por não tem acento. O verbo por é usado com acento. Então, esses dois permanecem, tá? O pôde com acento, para poder mostrar o passado, diferenciando do pode, e o por verbo, para diferenciar da preposição. O por verbo tem acento circunflexo. Beleza? Vamos lá. Ter e vir. Aqui a questão é o seguinte, olha só. Eu avisei para vocês que a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar com a regra essencial, para depois você partir para a regra complementar. Não foi isso que eu falei? Eu vou seguir o mesmo raciocínio, olha só. Ele tem cuidado e ele vem ao curso. Quando eu falo ele tem um cuidado, essa palavra aqui é a palavra monossilábica. O monossílabo tônico, ele é acentuado quando termina em quê? A, E, O, seguido ou não de S. O monossílabo tônico terminado em M não tem acento. Então esse cara daqui, quando você fala ele tem e ele vem, não receberão acento gráfico. Mas quando você fala vocês não têm, o que acontece? Repara uma coisa. A primeira regra é a regra essencial. Monossílabo tônico terminado em M não tem acento. Quando você joga o plural, ele não tem a dobra do E. Ou seja, a forma plural é idêntica em relação à escrita. Então, quando você fala assim, não tem, vocês não vêm, a primeira regra que eu vou tentar acentuar é a regra essencial. O monossílabo tônico terminado em M não tem acento. Só que aí, se eu não colocar acento aqui, o que vai acontecer? Isto vai ficar igual àquilo que está lá. E é por esse motivo que no plural eu vou colocar o acento circunflexo. Agora, cuidado porque vem é pela mesma regra de vô? Não, porque vô é acentuado por ser um monossílabo terminado em O. O vem não é acentuado por ser monossílabo, porque pela regra da monossilábica, pela regra de acentuação monossilábica, ele não pode receber acento. Então, por que ele tem acento? Ele tem acento para diferenciar o plural do singular. É por isso que aqui é chamado de acento diferencial de pessoa. Entendeu? Aqui é o acento diferencial. Justamente porque a primeira coisa que você tem que entender, galera, é o seguinte. Isso não pode ser pelo mesmo motivo disso, porque aqui é essencial. Pela regra essencial, eu não acentuo o monossílabo tônico terminado em AM. Cuidado que essa parte é a parte mais sensível. Ou seja, tem acento por outro motivo. Porque é o monossílabo tônico. Isso acontece com os verbos ter e vir. E também com seus derivados, você vai ter um raciocínio parecido. Porque olha só. Derivado do ter. Ele detém. O policial detém os perigosos bandidos. Aí eu venho aqui e vou acentuar. Primeira regra que eu tenho que pensar. Regra essencial. O detém é uma oxítona terminada em AM. E as oxítonas terminadas em AM, elas têm acento gráfico. Então tem acento gráfico porque é uma oxítona terminada em AM. Quando eu faço plural,
eu não tenho a dobra do E. Vou acentuar. Uma oxítona terminada em M. Se eu fosse acentuar o detém por ser oxítona terminada em M, o acento que eu teria que usar é o acento agudo. Só que aí ficaria igual. Percebeu? Como ficaria igual, a gramática te manda fazer o seguinte: no plural você coloca o acento circunflexo. Só que quando você colocar acento circunflexo, você tem que ficar na cabeça o seguinte: a regra de acentuação aqui não é por ser oxítona, porque se fosse por ser oxítona, teria que ser o acento agudo. Ou seja, eu quando coloco o acento circunflexo, o meu objetivo é diferenciar do singular. Então, regra de acentuação gráfica. No singular, oxítona terminada em M. No plural, acento diferencial. Ou seja, o plural do ter e vir é acento circunflexo, acento diferencial. E dos seus derivados, a mesma coisa, acento diferencial. Beleza? Vamos lá? Só te mostrar um negócio aqui. Antes de nós fazermos as questões, olha só. Vamos aqui comigo, para você raciocinar. Isso tudo que eu estou falando acontece com os verbos ter e vir e com todos os derivados dele. Singular, ele vem. Monossílabo tônico terminado em AM. Tem acento? Não. Eles vêm. Monossílabo tônico terminado em AM. Tem acento? Não. Agora, observe. Eu tenho basicamente a mesma coisa. Por isso que quando chega o plural, a gramática manda colocar isso aqui. Para diferenciar. O acento diferencial é no plural. Singular, intervém. Oxítona terminada em AM. Tem acento? Tem. Então você vai colocar. Plural. Oxítona terminada em AM. Tem acento. Você vai colocar. Só que observe, vai ficar igual. Por isso que no plural, eu vou colocar acento circunflexo. Se eu estou acentuando de forma circunflexa, não é porque ela é oxítona. Oxítona teria que ser acentuada assim. Ou seja, isso aqui tem a mesma regra disso. Acento diferencial. De número ou de pessoa, tanto faz. Agora, isto aqui, você não pode dizer que é acentuado pelo mesmo motivo do seu singular. Entendeu? Detém é pelo mesmo motivo de intervém. É pelo mesmo motivo de vovó. É pelo mesmo motivo de sofá, porque são oxítonas com as suas terminações. Agora, no plural, de jeito nenhum. No plural, não tem nada a ver com isso aqui. O plural é por isso aqui. Beleza? Vamos fazer as questões. Vamos lá. 6. Eles sempre creem. Isso não existe, não é assim. Não é assim, não é assim. Eles creem naquilo que vem na televisão. Resposta, letra E. Os alunos têm
aí é com acento circunflexo, dificuldade, mas não vem, do verbo vir, a matéria. É claro, nunca vem, aí o verbo vir ao curso. Então é tem, vem e vem. Resposta é. 8. Todos mantêm a paciência. Aí o verbo manter. Plural, acento circunflexo. Então isso está fora, isso aqui nem existe. Quando tem dinheiro. Aí quando tem dinheiro, aí o tem é plural. Isso aqui não existe, isso aqui é singular. Então a resposta C de casa. Os resultados vêm de São Paulo. Verbo vir, né, galera? Vem de São Paulo, vem no plural, com acento circunflexo. 10. Das opções abaixo existe uma que é acentuada por motivo distinto das demais. Por que aqui é acentuado? Diferencial. Por que aqui é acentuado com circunflexo? Porque é diferencial. O vem, diferencial. O detém, diferencial, e detém no singular, não é pelo mesmo motivo do plural. Aqui é acentuado por ser uma oxítona terminada em EM. Beleza? Eles intervêm em tudo que vem de errado. Eles intervêm, plural. Isso está fora, isso não existe. Uma das três. Em tudo que vem de errado, é o verbo ver. Vem de errado. É essa daqui. Isso daqui é do verbo vir, isso aqui não existe mais. Então a resposta V de bola. Marca a opção abaixo, em que todas as palavras de acordo com o novo acordo ortográfico devem aparecer sem acento gráfico. Aí você aqui, vamos lá. Coreia. Coronéis. Só teria que ser no final. No meio não tem. Escarcel, chapéu. Tem no final da palavra. Ideia não tem. Mas escarcel tem, ele quer que marque a opção que todas as palavras, todas, devem se parecer sem acento. Escarcel tem que ter. Heróico, não tem. Jiboia, não tem. Mas o papéis tem. Então a letra B também não pode. Paraverbo, não tem. Por verbo tem. O pera fruta não. Feiura, cedilha de tomo no meio de palavra, não tem. Mas tuiuiu, no final, tem. Piauí, no final, tem. Então a letra D está fora. Aqui todas não tem. Pelo, não tem. Enjoo, não tem. E o paranoico no meio também não tem. Resposta, letra E. Suave na nave. Marca a opção abaixo que todas as palavras de acordo com o novo acordo ortográfico devem aparecer sem acento gráfico. Sem acento. Essa daqui pode ter, se for plural. Sem acento. Essa sim, pode. Se for o verbo no pretérito perfeito, sim. Caracóis tem, colmeia não. Todas devem ter acento. Geleia não, o vem pode. O boia não. E marca a opção abaixo que todas as palavras de acordo com o novo acordo devem aparecer sem acento. Boia e o vem. Resposta, letra E. 14. Já pode ir direto aqui para o enunciado. Assim, a alternativa que mostra palavras cuja escrita será modificada após a implementação do acordo, que já está em vigor, né?
mas que a escrita vai ser modificada. Feiura será modificada. Na verdade, foi modificada, né? Baiuca foi modificada. Então a resposta é a letra A. O cipó não, oxítora terminado em O, em xó, mesma coisa, não. O tem no plural vai continuar com acento, caracóis continua. Éter tem acento, hífen também. Econômico para o paroxítora tem, tráfego também para o paroxítora. Resposta é a letra A. Beleza? E assim a gente fecha a nossa aula de acentuação gráfica. Valeu, galera!